Boa noite, meus amigos. É uma alegria e um prazer estar mais uma vez aqui no canal da Associação Espírita Caridade. Eu quero agradecer o convite que me foi feito. E hoje à noite nós vamos trazer para o nosso estudo aqui um assunto que eu penso seja interessante, pertinente, que vez ou outra nós tratemos a respeito, que a gente possa trazer para o nosso estudo e para a nossa reflexão, porque é um assunto sobre o qual nós temos uma grande possibilidade, um grande poder de escolha e de participação entre o fazê-lo e o não fazê-lo. Nós hoje vamos falar sobre o bem e o mal, este item que está no primeiro capítulo que trata das leis morais lá no Livro dos Espíritos. Mas nós vamos começar fazendo algumas reflexões que estão na Gênese, algumas indagações, algumas associações, para que depois, quando nós terminarmos este estudo, a gente possa, né, no recolhimento dos nossos aposentos, né, no silêncio dos nossos aposentos, fazermos os nossos próprios entendimentos, buscarmos os elementos que nos fazem sentido, porque é para isso, né, que nós estudamos, que nós mergulhamos na doutrina espírita. Cada vez que se assiste a uma exposição, cada vez que se lê um capítulo de um livro espírita, que se faz um estudo, o objetivo é justamente esse, que possa nos trazer elementos para que todos nós, silenciosamente, com muito carinho, sem muita cobrança, sabedores que somos do nosso grau evolutivo ainda pequeno, né? Mas a caminho, que todos nós possamos utilizar estes elementos naqueles conceitos tão conhecidos que nos trazem, que nos traz o Livro dos Espíritos, né? O nosso autodescobrimento, a nossa reforma íntima e a nossa transformação moral. Então nós vamos começar pela questão 13 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta dos atributos de Deus. E dentre tantos atributos de Deus, os Espíritos nos dizem que Deus é soberanamente justo e bom, e que a sabedoria providencial das leis divinas não permite que se duvide nem da justiça e nem da bondade de Deus. E aí eu trago da Gênese o capítulo 3, que trata do bem e do mal, né? O item A Origem do Bem e do Mal, onde Kardec nos diz o seguinte: sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo esse princípio todo bondade, todo justiça, tudo o que dele procede há de participar dos seus atributos. Então, meus amigos, sendo Deus infinitamente sábio, justo e bom, nada que vem de Deus pode não ser também sábio, justo e bom. Ou seja, o mal que nós observamos, e nós podemos observá-lo, basta que a gente abra a porta e a janela as janelas das nossas casas, que a gente consegue observar o mal nas suas mais diferentes formas de expressão. Pela resposta que está na Gênese, já sabemos, o mal que nós observamos não procede de Deus, não tem em Deus a sua fonte. Deus não criou o mal. No entanto, nós sabemos que ele existe e deve ter uma causa, né? Aí, lá na Gênese ainda, Kardec nos diz: os males de todas as espécies, sejam eles físicos ou morais, apresentam duas categorias: aqueles que nós podemos evitar e aqueles que nós não podemos evitar. Aqueles que dependem da nossa vontade e os que independem da nossa vontade. Esses que independem a gente vai colocar aí entre os flagelos naturais, os fenômenos da natureza, né, onde o determinismo divino exerce, né, o seu poder.
Mas, ao mesmo tempo, os espíritos nos dizem que aqueles males que nós podemos evitar são os mais numerosos. Ou seja, o que quer dizer isto? Que nós, embora possamos evitar grande parte dos males que nos afligem, nós não evitamos. Por quê? Porque justamente estes males acontecem como consequência, como resultado das nossas ações que buscam satisfazer interesses próprios. Satisfazer interesses próprios de acordo com o nosso grau evolutivo de quem habita um planeta de provas e expiações. Então, por aí já dá para a gente ter uma ideia do que significa nós exercermos o nosso livre-arbítrio para praticarmos ações que vão ao encontro das nossas vontades, né? Ou seja, os males que nós podemos evitar e que não evitamos são aqueles que nós próprios criamos para nós no exercício dos nossos vícios, no exercício do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa arrogância, da nossa inveja. Ou seja, toda sorte de excessos que nós podemos cometer no uso legítimo do nosso livre-arbítrio. E aí a questão 630 de O Livro dos Espíritos, nesta questão Kardec pergunta: como é então que nós podemos distinguir o bem do mal? E os espíritos são muito simples na sua resposta. O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal é tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus e fazer o mal é infringir esta lei. E o que é esta lei de Deus? O que se pode entender por esta lei? O que esta lei diz? O que ela prega? O que ela determina? Porque vindo ela, melhor dizendo, de Deus, e possuindo os atributos de Deus, ela é perfeita e soberana. O que nos diz esta lei? E aí Kardec, lá na primeira questão desse mesmo capítulo da lei natural, faz esta pergunta, e a espiritualidade vai dizer que esta lei natural é a lei que vem de Deus para garantir a harmonia do universo, e que é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve e não deve fazer, e que ele só é infeliz quando dela se afasta. Eterna, imutável, soberana e perfeita quanto o próprio Deus, é ela quem rege toda a harmonia do universo, material e moral, e que Deus a estabeleceu para toda a eternidade. E todos nós sabemos, todos nós que estudamos a doutrina, onde está a lei de Deus, esta que foi feita para garantir a harmonia do universo? Não necessitamos de nenhum livro, de nenhuma religião, de nenhum culto, de nenhum lugar específico, de nenhuma pessoa. Uma vez que todos nós temos dentro da nossa consciência acesso permanente à lei de Deus. Ou seja, todos nós dotados de consciência, inteligência, de uma individualidade que somos, temos meios de conhecê-la. Embora os espíritos nos digam, né, que nem todos a compreendem, mas que todos um dia a compreenderemos, porque é necessário que o progresso se cumpra. Uma das leis naturais. O progresso irá se cumprir. E os homens de bem são aqueles que se decidem a investigá-la. São aqueles que melhor a compreendem. Por quê? Porque quando se crê em Deus, se quer sabê-lo. Ou seja, se eu compreendo Deus e quero compreendê-lo,
é necessário ter boa vontade para ir em busca do que prega, do que diz, do que determina esta lei, da qual, se eu me afastar, eu terei as consequências disto, como dizem os espíritos. Só serei feliz quando dela me aproximar. Então, todas as vezes que nós quisermos compreender os conceitos de bem e de mal, se nós acessarmos as leis de Deus que estão na nossa consciência, teremos condições perfeitas de compreendê-la. E a reencarnação é o mecanismo do qual Deus se utiliza para que a gente possa, à medida em que vamos evoluindo, progredindo, né, através da justiça das diversas encarnações, Deus vai então nos dando mecanismos, condições para que nós possamos desenvolver nossa inteligência, melhor compreender o que é o bem e o mal e melhor uso possamos fazer do nosso livre-arbítrio. Nós sabemos que nossos atos são consequência dos nossos pensamentos e das nossas vontades. Quanto melhor, quanto mais ampliada for nossa consciência, melhores condições teremos de fazer nossas escolhas, de tomarmos as nossas decisões. Tanto melhor para nós. Mas então nós vamos nos fazer uma pergunta, para nós pensarmos a respeito, e ainda segundo aqui o livro A Gênese. Tendo Deus estabelecido essas leis plenas de sabedoria, que não tem outro objetivo que não seja o bem e garantir a harmonia do universo, e se o homem encontra em si mesmo condições de acessá-las, né? O que faz com que o homem se afaste destas leis? O que faz com que o homem vire as costas, torne momentaneamente a sua consciência adormecida, não acesse estas leis e pratique o mal? O que faz o homem se afastar do bem? E aí eu trouxe do livro O Consolador, psicografado por Francisco Xavier, a resposta de Emmanuel para esta pergunta. E essa resposta está na questão 135. Se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Esta é a pergunta. E Emmanuel responde: o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, o homem, confiando mais em si do que em Deus, transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Mas olha isso. O homem, se acreditando ou confiando mais em si, efetua uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal, é o que diz Emmanuel aqui. Urge então recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Ou seja, sempre, sempre, atrás de qualquer mal que se possa cometer, virá a recomposição do elo sagrado da harmonia sublime, o resgate. Deveremos recompor este elo através, evidentemente, né, dos mecanismos que nós todos conhecemos, ação e reação, causa e efeito, né? O que Emmanuel quer nos dizer nesta questão? Ele nos diz o seguinte: a nossa vida toda é um contínuo ato de fé. A gente sabe disso. Só o fato de nós atravessarmos a rua quando o sinal está aberto para nós e acreditar que os motoristas irão respeitar aquele sinal é um ato de fé. E assim, se nós observarmos, temos vários exemplos. A questão toda é saber onde é que nós depositamos
a nossa fé. Porque nós podemos, e devemos, inclusive, devemos ter fé em nós, ter fé no ser humano, ter fé na sociedade que nos cerca. Mas não apenas fé humana. E nós conhecemos do capítulo do Evangelho, esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé que remove montanhas. Devemos ter fé em nós, mas devemos saber que somos seres transcendentes, né? E todas as vezes que a criatura confia mais em si do que em Deus, nós deixamos escapar a nossa transcendência, da nossa natureza que é espiritual. Então nós tiramos Deus do centro e nos colocamos a nós mesmos no centro. É isso que quer nos dizer Emmanuel. Quando nós deixamos de confiar em Deus, está lá na resposta. Quando confiamos mais em nós mesmos do que em Deus, eu afasto a lei divina, eu tiro Deus do centro e passo a ter uma fé humana, uma fé temporária, uma fé que eu, a qualquer momento, ela pode simplesmente escapar de mim. Porque a única providência que é justa, que é soberana e que é boa é a divina. Qualquer outra providência é temporária, que eu não controlo. Então, quando eu tiro Deus do centro e me coloco no centro, é uma troca muito perigosa. Porque a lei divina, ela existe para garantir que o bem aconteça para todos. E quando eu tiro Deus do centro e me coloco, eu afasto a lei divina, coloco a minha lei. Leis próprias. Qualquer um de nós que fizer isto coloca suas leis próprias no centro. E aí qual passa a ser a regra? Aquilo que Deus diz que deve ser bom para todo mundo e garantir a harmonia de todo o universo, para que seja bom para todo o universo, com as minhas leis eu vou garantir que esteja bom para mim. Ou seja, eu afasto a onipotência divina e coloco aqui a minha prepotência. O meu ego passa a fazer parte do centro. E todas as vezes que o nosso ego está no centro, nós sabemos como se chama esse mecanismo. Uma doença, essa chaga da humanidade, o egoísmo. Sempre nos espreitando todas as vezes que nós nos colocamos no centro das nossas ações, das nossas vontades, dos nossos quereres. É isso que nos diz a lei divina. Porque a primeira coisa que eu faço depois de me colocar no centro é prejudicar o meu semelhante. Porque se eu desejo algo que esteja bom para mim, independe se aquilo irá prejudicar o meu semelhante. Esta é a origem do mal. E quando Emmanuel diz, urge recompor os elos sagrados desta harmonia sublime, aí vem o resgate. E daí que a gente sofre e não sabe por quê. O Haroldo tem uma passagem de uma das palestras dele, onde ele fala do fenômeno, o que significa iludir-se. Ele diz que iludir-se é quando a gente coloca a nossa inteligência, a gente coloca uma venda nos olhos, tapa a boca dela, amarra mãos e pés, coloca no porta-mala a nossa inteligência, né? E vai ao mundo. Vai ao mundo fazer as coisas que a gente acha que tá bom para nós. E desiludir-se é o mecanismo pelo qual nós somos obrigados a desamordaçar, tirar a venda, desamarrar pernas e pés da nossa inteligência e voltar a usá-la. E a nossa inteligência, que é um dos nossos atributos, nos diz
que todas as vezes que nós optarmos usando livre-arbítrio e inteligência para fazermos o mal, nós estaremos indo de encontro à lei. E todas as vezes que nós optarmos por irmos de encontro a ela, ela nos encontrará. Ela nos encontrará. Por isso que sempre e este é o primeiro convite, né, que é feito pela Lei de Justiça, Amor e Caridade, que nós nos encontremos com a lei. Caso contrário, pelo mecanismo de ação e reação, a lei nos encontrará. O mal, meus amigos, então, essencialmente é um desvio do homem. Nós estamos momentaneamente mais ou menos maus. Sabemos que fomos criados simples e ignorantes, mas não maus. Estamos equivocados, iludidos, depositando mais fé em nós do que na providência divina. Enquanto isso, Deus nos olha com a sua misericórdia, com a sua piedade, com a sua soberana bondade, que nos permite fazermos uso da nossa inteligência e do livre-arbítrio, que jamais vai interferir, mas que tem mecanismos que estão na lei e que naturalmente reajustarão os elos que nós próprios, por algum momento, ousamos quebrar ou danificar, né? Trazer prejuízo, enfim. E para isso a gente sempre vai ter que ter a razoabilidade, né? A boa vontade de estarmos buscando sempre conhecer o que exatamente Deus quer de nós, né? Porque o bem sempre será o bem. E o mal sempre será o mal. Tem um ditado que diz: o bem sempre será o bem, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o mal sempre será o mal, mesmo que todos estejam fazendo, né? E a diferença entre esses males que a gente pode cometer está no grau da nossa responsabilidade, que a gente goza no momento. Ou seja, eu vou ser mais ou menos culpável à medida em que eu sei o que estou fazendo. Há males que, de fato, não se sabe que se está cometendo por ingenuidade, por ignorância. Mas na maioria das vezes, o nosso egoísmo nos faz caminhar ao encontro do que está bom para nós. E aí, nós certamente nos equivocamos. Tem um livro do Dr. Sérgio Lopes que eu gosto muito, Leis Morais e Saúde Mental. Neste livro ele nos diz que ao longo das existências sucessivas, deixa eu fazer uma pequena leitura, ao longo das existências sucessivas é que vão se formando as aptidões, as capacidades e as qualidades, conforme o caminho moral que o espírito resolveu trilhar nas existências anteriores. À medida que o espírito evolui, passando por experiências através das reencarnações, ele vai percebendo os seus limites. Porque na relação com o outro, toda vez que ele se excede e agride o seu semelhante, ele recebe de volta, pela lei de causa e efeito, os resultados em si mesmo da agressão cometida. Mas esta mesma lei é generosa para quem perseverou na ação do bem. E é isso que nos dizem os espíritos lá na questão 645. Quando Kardec pergunta, mais ou menos nestas palavras, né, se o homem não estaria de alguma forma, se o homem que está mergulhado na atmosfera do vício, de alguma forma não se torna um arrastamento irresistível. E o que os espíritos são muito simples em dizer: arrastamento sim, mas irresistível não.
Somos sempre senhores de optarmos, de escolhermos as nossas atitudes. Por isso que os espíritos nos dizem: nenhum dos atos morais das nossas vidas estão submetidos ao determinismo divino. Atos físicos poderão estar submetidos ao determinismo divino, mas os atos da nossa vida moral, todos eles, meus amigos, estão submetidos exclusivamente ao nosso livre-arbítrio. O que quer dizer que, ainda que estejamos em um ambiente onde o arrastamento seja quase irresistível, mais meritória ainda será a nossa atitude em resistir a este mal, quanto maior for a dificuldade, né? A gente sabe que existe, os espíritos nos dizem, existe virtude em resistir voluntariamente ao mal que se possa cometer ou que se possa desejar. E é por isso que o Dr. Sérgio Lopes, lá nesse mesmo livro, vai nos dizer: quando nós desenvolvemos a nossa inteligência comum, a nossa inteligência intelectual, nós somos capazes de vencer o mundo. Mas quando nós desenvolvemos a nossa inteligência moral, nós somos capazes de vencer a nós mesmos. O que significa dizer que ser bons é, sobretudo, uma questão de inteligência. Estas são as palavras do Dr. Sérgio Lopes. Inteligência esta que cada um de nós, enquanto individualidades, espíritos, filhos bem-amados de um Pai misericordioso e bom, nos concedeu, nos dotou para que nós pudéssemos, à medida das nossas sucessivas reencarnações, ampliar consciência, ampliar inteligência, ampliar a nossa moral. E isto é uma coisa que nós podemos, em qualquer momento, nos questionarmos a respeito. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, a questão eu acho que é 629, que fala qual exatamente é o conceito que se pode dar de moral. E eles respondem: a regra do bem proceder. Ou seja, todas as vezes que nós formos fazer algo, que nós decidimos fazer algo, nos perguntemos: por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Porque quando eu me faço esta pergunta, eu compreendo que não ser mal não significa necessariamente que eu esteja sendo bom. Não é porque eu não estou praticando o mal que eu estou praticando o bem. Já nos foi dito lá no Livro dos Espíritos, é necessário que se faça o bem no limite das nossas forças, e cada um irá responder por todo o mal que resulte do bem que não foi feito. E não há ninguém que não possa fazê-lo. Então é importante, tem uma palavra que eu gosto de usar, é importante não sofismar. Nós sabemos quando estamos nos desviando. Nós costumamos dialogar com a nossa consciência e negociar com ela. Mas nós temos condições, através do exame profundo, e aí a importância do autoconhecimento. O exame profundo das causas que me fazem agir desta forma. Onde me levam os meus quereres? Onde me levam as minhas vontades? Para que eu possa compreender o que me faz agir desta forma. Para que eu tenha a oportunidade de, mesmo podendo fazer o mal, recuar. Recuar e me encontrar com a lei. Por opção, por escolha, pelo bom uso do meu livre-arbítrio. Porque quero compreender mais de Deus.
porque preciso exercitar dentro de mim um pouco mais de boa vontade, se eu quiser participar desta harmonia, né, da lei que rege o universo. E para que cada vez menos o determinismo divino, os mecanismos de ação e reação venham ao meu encontro, me chamar a ressarcir, a modificar, a contribuir para que os elos que eu mesma quebrei sejam então arrumados, consertados, né? Porque normalmente esses mecanismos vêm acompanhados de bastante dor, de bastante sofrimento. Então, meus amigos, eu deixo estes conceitos que estão na Gênese e no Livro dos Espíritos para que nós possamos fazer as nossas reflexões, buscar os nossos entendimentos, e desejo a todos muita paz e que nós possamos nos reencontrar em uma oportunidade que seja breve. Uma boa noite a todos.